Hello everyone! Hoje teremos mais um episódio do nosso High Five Time, nosso podcast do High Five, do nosso ensino bilíngue. Temos aqui uma convidada especial, nossa teacher. Hello guys! Good afternoon, hello, né? Não sei quanto, se é good afternoon, good morning, whatever. Teacher Daniele aqui, para quem não me conhece. Sou teacher do bilíngue aqui da escola e também do ensino médio. E hoje estamos aqui com meus babies do ensino médio. Eles vão se apresentar, a gente vai falar um pouquinho sobre intercâmbio. Aí vocês podem falar os nomes de vocês, qual a série de vocês, e depois a gente vai perguntar sobre essas viagens. Idade, né, Mari? Idade. Tá bom, meu nome é Frederico, eu sou do 3º ano do ensino médio. Meu nome é João Pedro, eu tô no 3º ano do ensino médio também e tenho 16 anos. Meu nome é Andressa, eu tô no 2º ano do ensino médio e eu tenho 16 anos também. Tá, e para começar a nossa conversa, vocês foram convidados, porque a gente sabe que vocês 3 tiveram experiências com intercâmbios. E aí vocês podem começar já a contar pra gente, eu quero saber para onde vocês foram e quanto tempo vocês ficaram. Eu fui para Londres, na Inglaterra, e eu fiquei 23 dias. Eu fui para Vitória, no Canadá, e fiquei 5 meses lá. Eu fui para um estado dos Estados Unidos, que se chama Arizona, e eu fiquei 5 meses também lá. Bacana. Então temos experiências diferentes, de tempos de duração diferentes do intercâmbio e também aprendizados diferentes, né? Pra gente começar num contexto, né? A gente está vivendo uma época agora em que a escola também está anunciando um programa de intercâmbio, é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade. Então, antes de vocês se prepararem, o que deu vontade de vocês viverem essa experiência, estudarem fora, assim, por esse tempo? O que deu? O que aconteceu? Se foi uma ajuda dos pais? Se foi algum amigo que falou? De cara, vocês já tiveram essa vontade? Sempre tiveram vontade de ir? Como é que foi? Eu sempre tive, e aí meus amigos falaram que eles iam também. Aí eu falei com minha mãe, meu pai sempre quis que eu fosse. Minha mãe, ela ficava meio com receio. Com medo. Mas ela deixou também. Me fala, Fred, você ficou 23 dias em Londres, last year, o ano passado. Uhum. Você foi com a IB. Com a escola de inglês, né? Você já estudava lá? Já estuda faz tempo lá? Não estudei lá, eu fiz em outra escola. Você só participou do intercâmbio? Eu formei na outra escola no final de 2023, e aí teve a oportunidade lá, eles abriram as vagas. Nossa, que legal, eu não sabia que podia. Você sabia, Mari? Não. Legal saber. E aí sobrou algumas vagas lá, e aí meu pai falou pra eu ver se eu conseguia ir, né? Uhum. E aí eles falaram que podia, aí a gente começou a organizar. Então, no caso, você já tinha formado? Já. No inglês, ok. Ele é um ótimo aluno, viu, gente? Não só de inglês, né? Yes. Eu fui para Vitória, fica na British Columbia do Canadá, mais pro oeste ali. Eu escolhi lá por ser uma região mais quente, porque frio demais não dá. Fosse mais pro norte, não né? Dá. E lá em casa sempre foi uma coisa que sempre teve muito lá entre meus pais, minha irmã. Minha irmã tinha muita vontade de ir, só que infelizmente pegou o ano da pandemia para ela. Aí ela não conseguiu ir. Mas aí 2 anos depois eu tive a oportunidade de ir e eu fui. E foi excelente. Recomendo todo mundo que tiver a oportunidade de ir, de fazer também. E foi uma conversa, então, em casa vocês já tinham esse... Isso, desde sempre. Eu e minha irmã sempre teve a vontade de ir, e meus pais sempre foram... Sempre incentivaram. Sempre apoiou muito essa viagem e aconteceu. Andressa? Então, eu sempre quis viajar pro exterior, assim, nos Estados Unidos principalmente, só que nunca tinha pensado de ir para estudar. Até que, acho que ano passado, ano retrasado, na verdade, minha mãe, quando eu tava, assim, no 9º ano do fundamental, eu nem pensava nisso. Aí minha mãe falou assim, Andressa, a sua vizinha foi pro intercâmbio, ela ficou 21 dias, o que você acha de você ir também? E aí eu fiquei muito animada, porque eu sempre via o pessoal fazendo, só que eu nunca pensei em ficar, assim, 5 meses. Foi um tempo muito bom, que eu adquiri muita maturidade nesse tempo, porque, querendo ou não, são 5 meses longe dos seus pais, longe da sua família, em um lugar, assim, totalmente diferente.
E acaba que você pega muitos costumes de lá, aprende muita coisa boa, assim. Muita gente coloca medo, mas não precisa ter medo, assim, porque é muito tranquilo, assim, na verdade. Eu não tive nenhuma experiência que eu falasse assim, nossa, traumatizou. Nem no aeroporto, é muito tranquilo, porque tem uma segurança muito forte. É só você estar atento, só você se esforçar ali pra comunicar, que você consegue tranquilamente se virar ali sozinho. E eu acho que quando a gente está falando assim, como é que foi para você antes de ir? O preparo, né? Como é que foi esse preparo antes de ir? O que vocês tiveram que fazer? Conta pra gente. A gente já quer conversar com esse pessoal que vai, né? Que já está se preparando para ir pela primeira vez, pela nossa escola. O que vocês tiveram que fazer? Me conta um pouquinho. Parte técnica e também, assim, em relação à cultura, à língua, se vocês tiveram que se preparar de alguma outra forma, ficaram com medo, meu Deus, eu vou pesquisar tal coisa, aquilo. Então, eu já tinha viajado pro exterior antes, e aí... Você tinha ido pra onde, Fred? Para os Estados Unidos também. Uhum. A viagem turística normal, mesmo. turística. E aí, eu achei que o meu passaporte estava em dia, né? E aí alguns, a gente já tinha até fechado lá. Aí chegou o dia de mandar a foto do passaporte no site, e aí a gente viu que estava vencido. Aí teve que correr atrás do passaporte, conseguiu. aí tem que fazer o passaporte. E me conta onde você fez. Tem gente perguntando, várias pessoas me perguntaram antes daqui, como é que tem que estar esse passaporte? Se é aqui em Jataí mesmo que faz? Conta pra gente, galera. É aqui em Jataí, lá na Polícia Polícia Federal. Federal. E aí vai lá, você tem, É que rápido. tem que agendar para fazer. Geralmente tem muita procura, né? Então você consegue agendar para um mês depois. Então não pode por- deixar pra última hora, tem né? que Em cima. resolver tudo com antecedência. E aí também tem que ir no cartório, pegar autorização, né? Tipo, Dos pais? dos pais. Porque são tem que fazer. menores, Menores todos vocês de são idade, né? menores. Tem que pegar a autorização dos pais, tem que certificar lá no cartório tudo certinho para não ter problema no aeroporto, né? Que é muita burocracia. E lá são lugares, e a gente vai falar disso, essa burocracia. Fred foi pra Londres, é um caminho. Uhum. Lá a diferença dos Estados Unidos e da Inglaterra é que você não precisa, na Inglaterra, de de visto. visto, igual tem dos Estados Unidos. Mas você pode correr o risco de chegar lá, E eles não deixarem não, entrar. né, não quererem que você fique e você ter que Basicamente. voltar. Como é que foi essa preparação para dar tudo certo? A gente viu muito, né? A gente recebeu alguns materiais instruindo como que a gente devia agir lá no aeroporto, porque lá eles têm um certo preconceito com pessoas da América, né? Principalmente da América do Sul. Porque eles acham que todo mundo quer ir para lá para morar, Pra né? morar, É. trabalhar. E eles ficam meio desconfiados, mas aí é só manter a calma lá no aeroporto, não querer fazer coisa em cima da hora, não querer inventar, que dá Fazer tudo o certo. básico, Fazer o básico, certinho, preparar antes, né? preparar antes e dá certo. Me conta como foi com você. Isso, e nisso que ele falou da questão do passaporte, eu acho que em relação ao Canadá e Estados Unidos é totalmente diferente por conta do visto. O trabalho tem que começar, acho que uns 6 meses antes, para não ter perigo de ter problema com o visto. Por exemplo, eu tive que ir lá para Brasília para tirar o visto e fui 1 ano antes, porque caso meu visto tenha sido negado, Você tem a chance de tentar de novo. tentar de novo. Mas graças a Deus foi tudo bem. E sempre ter tudo certo. E a hora que pra você na chegou do lá? intercâmbio. Foi tranquilo? Foi um choque de realidade, assim, quando você pisa no aeroporto, vê todo mundo não falando sua língua, mas desde sempre a empresa que eu fui me deu total suporte, então foi tudo muito bem instruído, não fiquei perdido hora nenhuma. E deu No tudo muito visto, certo. você teve entrevista também? Tive. Tem que arrumar toda a questão, imposto de renda, esses negócios, mas eu já não sei, é com os meus pais. Mas tudo bem tranquilo. A conversa lá no visto foi muito simples. No não, Canadá, como é isso, que eles não te trataram no aeroporto? No aeroporto foi bem, mas igual o Fred falou, eles são um povo um pouquinho preconceituoso E com rigorosos, alguém né? Isso. Tudo tem que ser bem certinho, assim, no seu ponto. Eu acho que eles fazem de propósito, já para pegar quem, né? O nervosismo, esse Isso. tipo de coisa, né?
E uma coisa que eu queria chamar a atenção que aconteceu comigo e com muitos amigos meus que tinham a vontade de ir, mas acabou desistindo, é procurar muita coisa assim, rede social, no YouTube. Muita gente coloca muito terror em cima disso. Porque tem os casos particulares que não dão certo, acabam ficando em uma família que, por exemplo, sei lá, família estranha, E aí acaba criando um terrorismo em cima do intercâmbio que não acontece. É um caso muito isolado, né? Muito isolado e é tudo muito bom. As famílias, né, que recebem os alunos são famílias que passaram por entrevistas, por uma preparação, então elas estão aptas a receber, então pode acontecer, mas é realmente muito raro. Muitas delas, como o próprio nome diz, o intercâmbio, elas já passaram por esse processo com os filhos, né? Essa é a questão. Então, elas são famílias que estão preparadas para receber esses estudantes, né? Não é a primeira vez, não é uma coisa... eu resolvi, hoje me pediram para colocar um menino aqui, eu vou receber. Não é bem assim, né? Existe todo um preparo, né, seguro. Isso, por exemplo, a família que eu fiquei lá, eles já recebiam alunos há mais de 20 anos. Então não é algo do dia para a noite. E Andressa, me fala de você nos Estados Unidos, me conta. Quando eu fui me programar para ir, eu comecei a olhar, foi 10 meses antes de ir. Porque é muita papelada, é muita burocracia. Tanto para eu entrar nos Estados Unidos, para eu estudar na escola que eu ia estudar lá, eu tive que tomar muita vacina, porque tem muita doença aqui no Brasil que não tem lá. É por isso que é bom você se programar antes, porque tem muita vacina também que você toma, por exemplo... toma a primeira dose hoje, daqui 2 meses a segunda dose. Que, por exemplo, a hepatite B. Que eles não têm essa doença lá, mas eu tive que tomar aqui 2 vezes. Dengue também, não tem dengue nos Estados Unidos. Sim, são doenças que é perigoso você transmitir pra lá. Mesmo assim, você tá saudável, mas o pessoal lá não tem anticorpos contra essas doenças. E eles são muito rigorosos, né? São muito rigorosos. Aí, a papelada que eu tive que preencher era tanto virtual, tanto físico. O físico, eu tinha que imprimir, foram 11 páginas, se não me engano, de muita coisa. Se não me engano, as primeiras 2 páginas eram falando de mim. Aí tinham mais 2 páginas de cartas de recomendação de professores que eles precisam, que é um professor de inglês e um professor de matemática. E as últimas páginas é tudo de médico, que o médico tem que assinar, falando que você tá saudável. E a burocracia é bem grande. Teve que fazer exames? Teve, exame físico, sabe? Aqueles mesmos que você faz pra jogar em interclasse, em jogos estudantis, você tem que fazer pra ir pro intercâmbio pra mostrar que você tá saudável. Aí depois desses papéis, ainda tem os testes de inglês. Porque geralmente a agência, ela pede que você tenha um inglês um pouquinho mais avançado, porque senão você vai ter muita dificuldade lá de se acostumar. Porque não é só chegar lá e vou pegar inglês lá. É muito... A adaptação já é difícil. Sim, agora se você tiver uma boa comunicação... Facilita, né? Facilita, assim, 90% da sua experiência, que você já vai conseguir perguntar. Você não vai ter que passar por aquele pessoal que fica irritado se você não entende o que você fala. Sim, a pronúncia é fundamental pra estar nesses lugares assim, ainda mais se você estiver sozinho. E é bem fácil aprimorar se você se esforçar mesmo, se dedicar, assistindo filme, ouvir uma música. Sim, se aprimora bastante. Andressa, me fala lá no aeroporto, você ficou com medo? Como que foi? Foi, assim, não Me fala como é que foi seu trajeto. Olha... Você saiu daqui e foi pra Goiânia? Não, pior que eu peguei o avião em Rio Verde. Porque agora o aeroporto de Rio Verde está fazendo voo todo dia, de Rio Verde a Guarulhos. Aí, eu não tive uma experiência muito boa no aeroporto, tanto aqui do Brasil, tanto dos Estados Unidos. Mas, assim, no final deu certo. Foi assim, eu fui de Rio Verde a Guarulhos. E aí, em Guarulhos, eu tinha que fazer o check-in em um guichê internacional. Então, não era a mesma coisa de fazer check-in na Azul, que é nacional. Eu tive que ir em outro guichê, que era... E Guarulhos é enorme. Seus pais foram com você? Terminal? Não foram. Era em outro terminal. Era bem lá, longe. o aeroporto de Guarulhos, gente, é uma coisa de louco. Sim, e o problema... Não queira ir atrasado, né? É muito grande. E assim, é difícil de achar as coisas. A sinalização não é das melhores. Assim, a gente que viaja de avião, assim, mesmo dentro do Brasil... A comunicação tem cada vez ficado mais difícil entre as pessoas, né? As pessoas têm uma dificuldade de dar informação. Exatamente. Em Guarulhos, principalmente. Nas companhias aéreas, que antigamente eu viajo de avião desde que eu era pequenininha. Era diferente, gente.
hoje em dia, uma falta de paciência, né? Então, A gente tem que se preparar para isso também, né? Tem que se preparar psicologicamente pra não ficar Pra você nervoso. não se estressar. Se alguém for grosso com você, você respira e Respira pergunta fundo. pra outra pessoa. Tem que ter Porque, calma, por porque não, exemplo, se for já estressar já de cara, já não tem como. já não dá certo. Assim, quando eu cheguei em Guarulhos, era assim, meus primeiros segundos sozinhas, sem meus pais, porque em Rio Verde eles estavam juntos, né? Aí eu tava com uma mala de 23 quilos e uma de 10, e eu tinha que colocar no carrinho pra procurar o meu guichê. Aí, o primeiro moço que eu pedi pra me ajudar, ele era um segurança. Eu pensei, vou pedir pro segurança, que eu acho que é menos mal, porque aeroporto você não conhece ninguém, é muito perigoso. E o segurança não quis me ajudar. E aí eu já fiquei muito nervosa. Eu falei, uai. Falei assim, moça, eu tô trabalhando aqui, você não tá vendo? Aí eu fiquei, Aí eu fui tentar colocar sozinha e deu certo, eu coloquei. Só que assim, você não pode ficar muito nervosa. Você pergunta, não deu certo, você pergunta pra outra pessoa que vai ter alguém ali que vai querer te ajudar. Jogo de cintura na hora, Sim. né? E tomar bastante cuidado com quem você vai ficar perto ali no aeroporto. Isso é importante. E uma coisa que eu quero pontuar, uma coisa que minha mãe se atentou, que foi assim, a melhor coisa que ela fez. Pegar um voo muito distante um do outro. De Guarulhos, eu cheguei em Guarulhos. Aí de Guarulhos eu ia pra Chicago. Aí, meu voo, eu cheguei em Guarulhos, era 1h30 da tarde, e o meu voo pra Chicago saía 7 da noite. Chegar bem antes. Sim, e foi muito bom, porque até eu achar, eu demorei acho que 1h30 pra achar o meu guichê. E no que eu achei, era assim, umas 3 da tarde, o moço falou que o guichê pra companhia internacional só abria 5h30 da tarde. Mas daí pra frente foi muito fácil, porque eu só perguntei, onde tem um lugar pra almoçar? Aí esse moço já era muito educadinho, muito legal. Então, assim, às vezes você acha a pessoa educada. E quando você acha, você tem que ir, você pergunta tudo que você tiver pra perguntar. Tira todas as dúvidas. Assim, tudo que você tiver pra perguntar, você pergunta pra essa pessoa. Aí o moço me falou onde tinha um restaurante, e por incrível que pareça, o restaurante era só descer um andar. E aí pronto, eu fiquei no restaurante esperando, que E é melhor. olhando. Sim, é melhor esperar em um lugar assim, mais fechado, do que ficar esperando nas cadeiras do aeroporto, porque realmente é perigoso. Ainda mais se você estivesse sozinha, não tem quase ninguém nas cadeiras. E jovem. E jovem, assim, não é muito ruim. Então é bom você ficar em restaurante onde tem trabalhador ali, onde tá E o aberto fluxo ainda. bem, né? Sim. Aí depois que deu umas 5h30, que eu subi pra fazer o meu check-in. E é importante isso que você tá falando, porque você já estava tranquila, você já sabia pra onde ir, tava tudo certo. O que acontece? Muitas vezes eles mudarem. Voo internacional não acontece muito isso, mas voo nacional a gente passa por isso. Eles mudarem, né? O lugar, o local, o portão de embarque, várias vezes. E aí lá é muito grande, Sim. lá, Brasília. Guarulhos é muito grande. E Viracopos, em Campinas também. Então, são aeroportos muito grandes. E aí, se você chegar em cima da hora, não vai dar certo. É melhor você esperar do que chegar em cima da hora. Você não custa nada esperar. Do que ficar lá, tá ali mesmo. né, afobado pra... Sim. É verdade. Tudo isso, né, essas agonias, esses perrengues, né, que a gente passa, quando a gente vai com um grupo, acho que 80% deles já são facilitados, que a gente tem guias, né, mais experientes, tem mais pessoas da sua idade, que às vezes já quebra o gelo ali de uma coisa mais tensa. E até já falando sobre a viagem, eu vi que alguns de vocês ficaram em casas de família e outros em escolas, né? E eu queria saber dessa parte, como foi, aonde vocês ficaram, o que foi a experiência, se você achou que valeu a pena ou que se faria diferente, se tem vontade de testar do outro formato ou se já testou, pra gente saber também. Eu fiquei na University of East London, que é perto de um aeroporto que ele não é o oficial mesmo o maior, de Londres. Mas... É o que é pra voo de pertinho, assim, ou pra voo particular. Mas aí, quando a gente chegou lá, foi uma correria, né, pra ver onde cada um ia ficar, nos Como quartos. é que eram os dormitórios? Era umas casas, assim, em formato, tipo, de cilindro, com uma escadinha, assim, espiral. E aí, cada andar tem 5... Não, tem uma porta na esquerda e uma na direita, cada porta tem 5 quartos. E aí, lá, eles não colocam, tipo, necessariamente você com o seu grupo. Então, lá muitas pessoas ficaram separadas. Olha! E entra em contato com pessoas, com intercambistas de outras nacionalidades. Lá também. nessa faculdade vai intercambista Do mundo muito italiano, vai gente da Argentina, da Espanha. Então lá você
vai muito do Brasil também. Lá a gente fez alguns amigos de Maringá. E lá você tem contato com pessoas do mundo todo. Não, legal. Foi legal, então? Foi muito bom. Mas, vou ser sincero também. A comida lá da faculdade não é boa. Ai, todo mundo falou. Eu perguntei todos os meus alunos. Não é boa. Lá a gente, basicamente, na primeira semana, que a gente não estava muito acostumado ainda, né? A gente teve que comer lá mesmo, na faculdade. Mas aí depois a gente já foi pegando o jeito, vendo os lugares bons de comprar comida. A gente só tava comendo comida de fora. A gente comprava... Lá tem muita coisa congelada. Lá as coisas congeladas é boa. E aí a gente levava pro quarto e fazia lá mesmo, cozinhava. Porque é muito ruim. E você? No começo do processo, você tem toda uma preparação para a escolha da família. Não é você que escolhe a família que te escolhe. Você monta o seu perfil lá com, por exemplo, os seus gostos, a sua forma de agir, sua rotina. Porque, assim, você é meio que solto num banco com um monte de alunos e que cada família pode escolher lá, não sei. Tinha família que acabava ficando com 1, 2, 3 alunos, por exemplo. Na casa que eu fiquei com outro alemão. Então, olha que legal. Isso. Aí foi muito tranquilo. No aeroporto, eu já havia entrado em contato com a família por mensagem, e-mail, tudo. E eles estavam no aeroporto me esperando assim que eu cheguei lá. Então foi algo muito tranquilo. Assim, de começo, acho que o primeiro contato é o pior. Porque eles começam falando inglês muito rápido, você tem, tipo assim, zero experiência com esse contato mais rápido. E aí, mas logo em seguida, você já vai pegando o fluxo e vai dando tudo certo. E me fala, Presoto, o Fred falou sobre a comida, o que você achou da comida lá no Canadá? Terrível também? Não, pois é, eu acabei dando sorte porque a família que eu tava acabava... Cozinhava bem? Cozinhava bem, se alimentava bem também. Porque, por exemplo, eu tive um amigo brasileiro lá de Curitiba, ele caiu numa família péssima, era miojo todo dia à noite... E, sim, café da manhã era só fruta, não tinha mais nada, nem uma proteína, nem um carboidrato a mais e... Nossa! Isso, é muita sorte, mas desde o momento que eu preenchi meu formulário, eu falei assim, olha, eu como bastante, eu como bem, pra deixar bem claro isso. Você foi bem claro, tem que ser, tem né? que ser. Isso é uma coisa tem que legal, ser. galera, tem que deixar as informações, passar as informações, né, de forma bem precisa, para que dê certo, E não mentir, porque se você acaba falando de uma forma que você age para querer agradar a família e você não age daquela forma... Não vai dar certo no dia a dia. E, por exemplo, mas caso você caia em uma família que não te agrade ou que você não se deu bem, você pode trocar. Você vai conversar porque lá tem os organizadores do programa de lá, né? E aí, por exemplo, eu tive outra amiga que ela acabou caindo em uma família que era totalmente o oposto do que foi explicado para ela na hora do programa, porque tem casos. E aí ela pediu acho que em torno de 1 a 2 semanas, já foi realocada e deu tudo certo. Aconteceu também comigo, eu sou de Berlândia, né? E nós hospedamos uma menina, ficou na minha casa por 10 meses, da Noruega. E ela ficou, a gente não participava do intercâmbio, a gente começou a estudar na mesma escola, só que ela não deu certo com a família. E ela estava passando muito sufoco mesmo, era uma família que falou uma coisa né, nos formulários e tal, nas inscrições, mas na prática não era nada disso. Então, a minha mãe acabou acolhendo ela e ela ficou 10 meses com a gente. Né? A gente acabou fazendo parte do programa exatamente por isso, porque ela não se adaptou. E você, Andressa? Olha, eu também tive muita sorte do local que eu caí, porque o programa que eu escolhi era o programa de lugar aleatório dos Estados Unidos. Eu não escolhi nem região, tipo, eu quero região ali do Oeste. Eu prefiro alguma coisa. Não escolhi nada. Tem como escolher, em alguns casos tem como escolher até a escola onde você vai estudar, mas eu não escolhi nada, eu fui totalmente na sorte. Tanto que eu descobri o lugar onde eu ia ficar, foi em maio, pra eu ir em agosto. Aí eu fiquei no Arizona. O Arizona, ele faz fronteira com o México e com a Califórnia, que tá bem ali do lado do Oceano Pacífico. Aí se eu fosse falar pra alguém que fosse fazer intercâmbio nos Estados Unidos, eu ia falar ou Califórnia, Arizona, Novo México, aquele lado ali. Porque lá a comida é muito boa. Eu não tive, assim, zero problema com comida. Assim, o único probleminha com comida é porque a gente fica na escola das
das 8h30 até as 2h30 da tarde. E o almoço lá, eles não almoçam direito, mas isso é cultura de lá. É mais lanche, né? É mais lanche, não almoça direito. Então, assim, a melhor coisa pra almoçar lá era sanduíche, que era o que dava mais sustentação pra mim, mas comida não tinha. Ou era comida enlatada que davam no refeitório, que não era boa, né? Ou eram esses sanduíches que eram muito bons. Aí, tirando isso, comida em casa era muito boa, porque... A família foi legal. Foi. E também no México, eles comem praticamente igual ao Brasil. Era igual. Lá tinha um fast food, que eu nem considero assim fast food. Que ele era de burrito do México, sabe? Maravilhoso. Sim, só que eu não comia o burrito em si. O burrito, ele é como se fosse um Rap 10, sabe? É, uma Uma tortilha. massa, né? Sim, só que aí dentro vai arroz, feijão, carne, alface, milho, Muito um monte de coisa. tempero. Muito tempero. Eu gosto muito de pimenta, então foi muito bom. Goiana, né? Sim. Gata, é. E aí, nesse fast food, tinha como pedir também como se fosse uma marmita. Era literalmente uma marmita, onde você escolhia o que colocava. Aí tinha churrasco, o churrasco era muito bom. Sim, claro. Really? O churrasco de lá era muito bom. Mas é porque também em casa eu não comia churrasco. O pessoal lá não gostava muito de churrasco. Aham. não. Como que é o Não, não é churrasco? Americano é daquele jeito mesmo? Com Não teve hambúrguer? era nenhuma churrasco lá quando eu fiquei, porque o pessoal onde eu morava, eles não comiam carne de vaca. Mas não era porque eles não gostavam, é porque eles não tinham costume. Aí era só frango, peito de frango que eu comia mais. E macarrão eu comia assim direto também. Mas a comida era saudável, tinha bastante legume, verdura, só que não tinha muita carne de vaca. Eu senti falta só disso, assim, de Carne boi. vermelha, Carne né? vermelha, eu senti falta. Mas tirando isso, foi tranquilo, porque frango substitui também, né? É. Pior que essa Legal. parte da carne vermelha que ela falou é verdade. Lá eles Não não tem. têm o costume de carne vermelha. Igual a gente tem aqui, Isso, né? era praticamente frango a semana toda, É. aí uma vez na semana, e olha lá, carne vermelha ou porco. Tanto que passou, acho que foi lá no meu segundo mês, a gente tava assim, de saco cheio de comer frango todo dia. Nó. E, por exemplo, eu fiquei o tempo todo, eu fiquei os 5 meses sem comer feijão. Nossa. E aí dá uma saudade, porque os feijões que tem lá é enlatado. Enlatados. Enlatado e aí não tem tempero, não tem nada. Oh. E aí a região que eu fiquei era pertinho de Vancouver. Uhum. Aí eu juntei um grupo de brasileiro depois de um tempo e a gente foi pra lá. A gente passou o dia num restaurante brasileiro lá, comendo tudo que tinha pra comer, aí matou a vontade e deu tudo certo. Dá pra aguentar, Porque, né? nossa, ficar sem carne é terrível. Não, eu tive muita sorte, porque até feijão, na casa onde eu fiquei, ela gostava de comer, assim, uma das coisas preferidas da mulher que eu fiquei. Era um feijão que era feijão de verdade. Ele era eu acho que lá não existe panela de pressão, né? Aí, era um feijão feito numa panela elétrica, tipo aquelas panelas de arroz que a gente tem. É. E aí o feijão ficava, sem brincadeira, das 8 da manhã até as 5, 6 da tarde. Ah, ela gostava fazendo. mesmo, né? Precisava esse ficar- tempo. Ué, fala sério, né? Precisava ficar o dia inteiro. Saía pra trabalhar, deixava o Ah, feijão lá. E era bem gostoso, assim, bem apimentado. Era como se fosse uma feijoada, porque era calabresa e feijão. E era muito bom. Era assim, mas nem tive E vontade feijão de comer. preto, feijão... Feijão preto era nesse fast food que eu te falei, que tinha o feijão preto, era muito E bom. lá na casa, era que tipo de feijão? Qual a gente Era tem o aqui? feijão vermelho, normal. Ah, feijão vermelho. carioca, né? Ah, sei. Ah, legal. Mari, agora eu quero saber de você. Você já teve essa experiência? Conta Eu pra já gente também. um pouquinho. Quando eu viajei, eu fui pra Califórnia e eu amei. Quanto E tempo eu você fiquei ficou, numa Mari? casa de uma mãe porto-riquenha. Então também ela comia pimenta, ela cozinhava com alho, cebola, Sim. tinha comida de verdade, né? Foi muito bom também, eu fiquei 21 dias. Era num programa que a gente estudava durante toda a manhã e passeava durante a tarde. E pra mim foi fantástico. Foi a única vez que eu não fui pra fora pra fazer turismo. E até a principal dúvida que eu tive ouvindo vocês foi, não sei se todos já foram pra turismo e pra intercâmbio, ou só pra intercâmbio, mas assim, se vocês perceberam alguma diferença dos dois tipos de viagem? Ah, vou ser sincero de novo aqui. E Por favor. É pra ser mesmo. a Open viagem your de, heart. a viagem de turismo ela é bem menos cansativa. Porque lá a gente tinha aula de manhã, segunda, quarta e sexta, e à tarde, terça e quinta. E aí, nos contraturnos, né, sem aula, a gente tinha passeio, e é o dia inteiro andando, sol, e Todo mundo tem que concordar, né? Fizeram as mesmas coisas. todo mundo fazendo as mesmas coisas. Às vezes você tem que abrir mão de uma coisa que você queria fazer para fazer a que o outro quer. E
no meu caso, que eles estavam falando da comida também, né? Lá não tem tempero nenhum. Nossa, eu já ouvi Nem muito sal, depoimento, nada. mas o da Inglaterra, realmente, não escutei ainda alguém falar que gostou. Eu fui para os Estados Unidos e lá realmente tem pouca carne vermelha, mas é bem mais temperado do que na Inglaterra. Lá não tem tempero nenhum. Não tem carne vermelha, lá na faculdade era macarrão, batata, sem sal, sem nada e bem sem graça a comida, mas tem os restaurantes, né? Lá também tem restaurante brasileiro. Opção, né? Também. Mas lá perto da faculdade tinha uma churrascaria lá que não era Estilo igual, brasileiro Não é igual, ou não? mas quebrava um galho bom, mas é Mas isso. e comparando as viagens, qual que você acha que você conseguiu aprender mais? Pra estudar mesmo, o intercâmbio. O foco, né? Você já vai focado naquilo. Praticar o inglês também. Praticar o inglês e querendo ou não, tem a faculdade que tem o material, eles dão material. Você É chega uma lá, imersão, né? você faz o teste de nível, porque aí separa, né, por nível, e aí tem professor já, que lá tem alguns professores também que não são tão bons. Pros que tem um nível mais baixo assim, é um professor mais de boa, mas aí você vai fazendo alguns testes durante, né, o seu intercâmbio, algumas provas, e querendo ou não, você convive lá todo dia com pessoas que falam inglês, e você aprende muito fora da faculdade falar, né, também. gente? Não tem pra onde fugir. Não tem. Mas também vai muito de você, porque se, por exemplo, você só se alocar com um brasileiro o tempo todo, você não vai entrar dentro do motivo que você foi pra lá, que é aprender a falar inglês. Eu tava Isso. comentando isso com o pessoal esses dias, lá no cursinho. Pra onde que você acha, teacher? O que você sugere? Eu falei, não vá para a Flórida. Eu tô errada, gente? Você quer aprender inglês? Não vá para a Flórida. Por quê? A Flórida é ruim? Não, maravilhosa. Só que você não vai aprender inglês lá, né? Todo lugar você vai encontrar brasileiro ou latino, né? Que fala o quê? Espanhol. Então, cara, não vai aprender. Quer focar, o seu objetivo é aprender inglês, vá para um lugar mais... Quanto mais né? interior, Quanto mais interior, melhor você vai... E para um lugar que não tem muito brasileiro também, é meio que forçar você a se virar, né? Porque, tipo, mesmo que você não consiga, você vai tentando, e aí a pessoa vai te entender, e tem muita pessoa mal educada também. Lá em Londres, o pessoal é muito sem paciência, a gente saía bem cedo, né, pra ir começar os passeios, bem na hora que o pessoal tava indo pro trabalho. Então era aquele metrô, correria, o pessoal querendo descer as escadas rolantes. E aí, a gente nessa paciência, nesse O brasileiro jeitinho. quer conversar, Conversar. quer sorrir pra dar bom dia. E o pessoal lá não tá nem aí, só quer chegar onde é o destino da pessoa mesmo. Não, e assim, outra coisa que me fez assim, amar o Arizona é que lá todo mundo é muito tranquilo. Não tem isso que o pessoal fala muito, o pessoal mais de Nova York. Sim, que eles são muito estressados. O pessoal lá do Arizona era tão tranquilo, eles me ajudavam. Ninguém ficou bravo por não entender o que eu falava. Cidade pequena também, né? Era assim, 40 mil habitantes, era perfeito. Demais. Mas a única vez que alguém ficou bravo foi em Chicago, no aeroporto. Foi uma policial, porque eu tava com uma moeda no bolso e eu não vi que tinha uma moeda. Aí eu passei no detector, apitou, e ela ficou muito brava, porque ela começou a falar e eu não entendia o que ela tava falando. Tipo, ela começou a falar, o que tem dentro do seu bolso? Eu não sabia Chicago, que era bolso. Lá, o sotaque é bem puxado, eu não sabia a mesma palavra, né? Esse pocket. Eu tava, ela teve que apontar pra me falar o que era. Aí eu falei, desculpa, tem uma moeda. Aí eu tirei a moeda, aí quando eu fui passar no detector de metal, eu passei direto. E ela ficou muito brava. Porque aquele detector de metal, ele é diferente. Você não pode passar direto igual nos normais. Você tem que ficar parado em cima ali do detector, virar de lado e subir as mãos. E aí ela ficou muito brava que eu não tinha feito isso. Ela falou, é só olhar o chão, olha o desenho aí. Sorry. Mas também foi a única hora. De resto, na Arizona foi, assim, mil maravilhas. E, Andressa, eu te conheço já desde o 8º ano, né? Que você foi minha aluna desde então. E eu sei que você tem um nível já de inglês excelente. Me fala o que você achou do sotaque de lá.
pra mim não tinha sotaque nenhum. Até eu estar no aeroporto e perguntar informação, assim, na volta. Porque na ida eu nem percebia. Mas quando eu fui voltar, eu passei pelo Texas, que é ainda pior, né, o sotaque. E aí eu não entendi nada. Só que aí eu perguntei pra um moço que ele era de Manhattan, eu acho, que é ali em cima, ali perto do Canadá. Aí eu fui perguntar um negócio pra ele, eu custei entender, eu entendi, mas é bem mais difícil. Eu posso falar, quando você voltou, no primeiro semana de aula que a gente foi conversar em inglês, eu percebi que você estava com sotaque de lá. Sério? Pra Diferente ela do que você já mencionou tinha. mesmo. Pra mim, o sotaque lá do Arizona é zero. Mas é igual aqui em Goiás. É porque pra é o nós, nosso, eu não tenho seria o sotaque. nosso sotaque lá, né? Pra mim, eu não tenho sotaque aqui de É Goiás. lógico, nós não temos, nem Mas- Minas. Eu também sou mineira, também não temos. Agora, você vai conversar com alguém paulista, carioca, você sente o sotaque. E a pessoa também sente o seu Gente, sotaque. Você não percebe. vou te falar mais longe. A gente tem a impressão de que o pessoal do Norte e Nordeste fala errado. Muito pelo contrário. Eles falam o português mais correto aqui no Brasil. Eles falam o português completo, sem corte. E a gente corta tudo. Sim. C, nu, e lá vai, por aí vai. Tudo a gente Mas é. corta. Então, assim, a gente critica, acha muito o sotaque do povo de lá, mas eles falam o português Certo. mais correto. Sim. E aí, a hora que eu, por exemplo, morei no Pará. Gente, eu achava que era Diferente. outro país, sério. Outro país. Então, Diferente. porque a gente corta tudo. É a mesma coisa que eu imagino que Sim. você, né? Mas assim, pra mim tava normal. Tranquilo. Tava assim, aquele ali era o inglês normal pra mim. Tanto que eu nunca percebi que eles tinham sotaque. Até me falarem, e aí, como é que tá o sotaque? Eu falei, uai, que sotaque? Pra mim não tinha sotaque lá. Porque assim, eu falei que é bom se preparar antes de ir, mas eu fui muito mal preparada com o inglês. Foi bem mal. Eu aprendi a maioria das coisas lá, mas também não tem outro jeito, né? Ou você aprende ou você aprende. Aí, quando eu aprendi, foi, assim, muito de uma hora pra outra. Porque uma hora eu não entendia, assim, se a pessoa viesse conversar comigo, eu entendia. Mas se aí 2 americanos começavam a falar entre si, aí já custava entender. Só que aí, do Maior nada, dificuldade. eu começo a entender o que o pessoal tá falando pelo telefone, conversa de outras pessoas, tipo, conversa de longe. Aí começa a ficar mais fácil, mais tranquilo. Que assim, vai começando a fluir como se você Vocabulário mais tivesse, complexo. como se você estivesse falando a sua língua materna mesmo. Começa a ficar bem mais tranquilo. Eu tenho uma dúvida. Voltando de lá, como é que tá? Como é que tá o inglês? Eu sei que aqui a gente tem, mas, né, Querendo o nosso ou não. aqui é voltado para os exames, para o Enem, né, para os vestibulares, concursos em geral. Agora, o que você voltou e fez com o seu inglês? Deixou na gavetinha lá, já tá ótimo? Não, depois que eu voltei, eu comecei que eu não tinha muita prática de ver filme em inglês. Uhum. Depois que eu voltei, eu comecei a ver mais filmes que só tinham inglês. Eu entendi mais, ficou mais fácil de entender. O pessoal lá fala muito rápido e aí você começa a entender mais. Ai, gente, por música. favor, não me julguem, porque eu sou brasileira, eu amo o Brasil. Mas assim, vamos ser realistas. Os caras ganham milhões e milhões de dólares pra atuar num filme, porque eles são bons. Vamos assistir os filmes com áudio em inglês. É outra coisa do que a gente assistir dublado, né? Vocês sabem disso. Eu acho que, tipo assim, melhor que filme em inglês, porque querendo ou não, a dublagem de filme ainda é boa. Mas você vai consumir conteúdo, por exemplo, no YouTube, no TikTok, não tem opção de dublagem. E quando tem, é terrível. Então, acho que principalmente em vídeo no YouTube, você conseguir entender o que o criador tá te passando, É outra coisa. é excelente, é muito bom. Uma outra dúvida é ter viajado, né, ter essa experiência assim, mais completa como intercâmbio. Quando vocês voltaram, vocês se sentiram mais desinibidos de falar inglês, ter mais contato? Sim, você perde o medo, né? Tipo, você já fica lá conversando todo dia. Então, você fica mais Adquire fácil, muito mais, né? vocabulário, mais meios de, Fluência mesmo. de comunicação. E aí, seu vocabulário cresce muito, você fica mais tranquilo para conversar. Você fica mais fácil de entender as coisas, as músicas.
os filmes. É bom, né? Isso. É, E você chega muito retraído, você tem vergonha de querer conversar em inglês. Acho só que não sabe nada. Isso. Você fica com medo das pessoas pensarem assim, nossa, ficou 6 Ficou meses lá, no intercâmbio. Isso. Só que aí você Consegue percebe falar. que não, você aprendeu. É porque você não percebe se aprendendo, sabe? Uhum. Você pensa, não dei quase nada de quando eu cheguei, quando eu fui embora. E, por exemplo, você fica naquela de querer tentar falar tudo certo. Mas não, os canadenses, eles os americanos, os ingleses, As tudo pessoas, gente, Eles igual falam, a gente, fala natural. Isso, eles falam inglês muito errado, tipo assim, conjugação de verbo totalmente. A minha função enquanto professora é ensinar o correto. Agora, Isso. o inglês que vocês vão falar é Usar. completamente diferente. O inglês de falado é Você vai totalmente usar. diferente É. do que tá no papel em si. É por igual exemplo. Formal, né? Isso. igual o português, né? A Mesma gente aprende coisa. muita coisa na escola certinho, mas na prática ninguém usa. E eles são O iguais. oral é diferente, a oralidade é diferente, É. né? A oralidade é permitido, né? Muito Eles- mais coisa. Eles cortam muitas palavras Isso. também, emendam uma com a outra, e aí no começo você não entende nada. E muitas gírias, né? Muitas Os, gírias. os Nossa. famosos phrasal verbs. Não. Tem muita coisa nova. Que só aprende vivendo. E também o inglês, quando você fica muito tempo falando, por exemplo, igual eu fiquei 5 meses falando e eu não encontrei nenhum brasileiro lá. Então, foi Olha, assim, português só por ligação. Aí, quando eu vi, assim, a primeira pessoa falando em português, eu já fiquei, assim, emocionada. Eu falei, nossa, eu não sabia que eu ia sentir isso, porque fazia 5 meses, né? Muito tempo que eu não via ninguém falando português, uma pessoa com a outra, eu nunca vi. Tanto que quando eu isso é tava... legal pra sua experiência, Foi, né? foi legal, só que quando eu tava lá na escola, era uma escola na cidade, eu pensava assim, não é possível que não vai ter nenhum brasileiro. E assim, muita gente lá usava a camiseta do Brasil, e a primeira vez que eu vi, eu fui correndo perguntar se a pessoa era brasileira, e não era, só usava mesmo. Até minha ficha, assim, até o último mês, minha ficha não tinha caído que não tinha brasileiro naquela escola. Olha, mas Não, é não é interessante, possível. porque dizer que tem brasileiro em todos os Ah, lugares, pra né? mim Ali sempre você era acha, assim, não tinha. Aí no aeroporto, quando eu tava no portão de Texas pra Guarulhos, que aí eu vi um casal de idosos conversando em português. Aí você falou, ufa. Aham. E assim, só que quando eles passaram do meu lado, tipo, eu sentava mais perto, assim, de família, né? Pra esperar no portão. Aí eles passaram do meu lado e ela, sem querer, derrubou minha mochila. E ela falou, sorry. Aí, tipo, eu fiquei meio sem reação. Eu falei, não, tudo bem. Aí, porque fazia muito tempo que eu não respondia alguém em português. Tipo, eu sempre... Alguém falava alguma coisa, eu respondia em inglês. Então, eu meio que perdi o costume. Andressa, você se pega pensando em inglês mais do que em português agora? Ou você já recuperou? Mais que português, não. Mas um pouquinho eu penso. É legal, às vezes, É. lembrar de como é que você conversava com o pessoal lá. Às vezes sonha em metade de inglês, metade de português também. E você? Não, pior que essa questão do pensar em inglês é muita verdade. Quando eu vi o povo falar assim, não é verdade. possível. Não existe. É Só que automático. quando você tá inserido lá, Uhum. você só se pega assim. Quando você vê, já natural. pensou, E você não se imagina conversando português com alguém americano, com alguém Aham. canadense. É. E você não vai como. pensar em português antes de É. falar, né? se você Natural. for nessa de tentar traduzir, acabou, Nossa, não vai não ter uma dá pra conversa. Funciona. Aí você vai conversar pra assim, entender. pausado, separando tudo, vai custar falar se for traduzir. Eu Vai ser. tenho uma curiosidade muito grande. Conta, assim, dos seus 5 meses de experiência, Andressa. Conta uma coisa muito, assim, peculiar. Uma história? É, uma história, assim. Mas você fala pro lado Esse- bom, Qualquer um. Diferente. Uma experiência vai. que foi assim, nossa, essa foi diferente, foi legal. E eu quero, né, essa eu vou levar pra minha vida toda. Calma aí, deixa eu... Bem diferente, assim. Acho que todos podem pensar. Foi. A gente falou, por exemplo, sobre cultura, sobre linguagem. E acho que em cada Alimento. experiência tem alguma coisa que chamou muita atenção. Ou até que quando a gente volta, que a gente dá uma Você vai uma parar pra mexida analisar, mesmo. falando, nossa, é diferente É. mesmo. Ixi, calma aí que eu... Uma experiência que você tenha passado lá que foi diferente. Olha, que foi diferente do que me falavam. Por exemplo, a rotina é muito pesada. Foi muito pesada pra mim, mas foi muito bom. Porque a escola é muito tempo, e se você ainda for fazer um esporte, é mais tempo ainda dentro da escola. Mas é muito legal, porque como você fica muito tempo na escola, você cria laços com muitas pessoas. Só que assim, uma coisa que dificulta é porque você tem que ficar mudando de sala toda hora. Porque os alunos vão para as salas, né? Sim, e acaba que
toda aula que você tem são com alunos diferentes. Sim, custa ter um aluno na mesma sala, que vai para as duas salas. Só que mesmo assim, quando você vai andar no corredor, você encontra alguém que é da sua sala e você vai junto andando. E isso é muito legal. Só que assim, uma história peculiar, eu não tô lembrando agora, mas teve uma vez que eu tinha que pegar o ônibus e aí eu perdi o ônibus. Só que eu não tava sozinha. Eu sempre ia com uma menina que morava junto comigo, que é muito bom. Sim, a maioria das vezes você vai ter alguém que vai morar junto com você, igual ele também teve um menino que morou junto com ele, que aí você não fica sozinho. Aí eu ia pegar o ônibus e aí a gente perdeu o ônibus. Só que geralmente a mulher, que era uma motorista, ela era muito boazinha, ela voltava quando a gente perdia o ônibus, que a gente já tinha perdido umas vezes aí. Só que aí, dessa vez, ela voltou, só que ela não viu a gente lá. Então ela voltou e foi embora. Aí a gente ficou sem saber o que fazer, porque a mulher na casa que a gente morava, ela trabalhava cedo e ela trabalhava numa escola, dando aula. Não tinha como ela sair da escola pra levar a gente pra escola. E a nossa escola era assim, 7 km de distância, então não tinha nem condição. Aí a gente tava lá esperando e passou outro ônibus. Só que esse outro ônibus que passou não era pra nossa escola, era pra uma escola de criancinha. Como é que chama o nome? É escola elementar, sabe? Kindergarten. Kindergarten. Aí, quando o ônibus passou, a gente acenou assim pro ônibus. E aí o moço continuou. Só que ele do nada freou com tudo e deu ré. Resolveu dar uma carona. Deu ré. Falou assim, vocês estão indo pra high school? A gente falou, tamo. Ele falou, eu não vou pra essa escola. Aí a gente ficou assim, ué, o que a gente faz você então? Voltou, gato? Ele falou, não, vamos lá que eu vou te levar pra... Eu fiquei assim, ele simplesmente falou assim, eu não vou pra essa escola. Porque ele só ia pro kindergarten e pra middle school, que é o fundamental. Aí nisso, ele ficou lá assim, olhando pra gente. Aí ele Obrigada, de nada. Aí ele falou, não, vamos lá que eu vou tentar achar motorista. Porque ela ficou rodeando, né, toda hora. Pras casas. Aí a gente andou um tempão nesse ônibus. E a gente ficou com muito medo de não chegar na escola, levar uma bronca. A gente nem tinha contado pra mulher ainda. E a gente ia levar uma bronca. Porque é nossa responsabilidade sair de casa. Chegar no horário. Chegar no horário. E o ônibus que a gente pegou do fundamental, da middle school, ele era muito pequenininho. Os bancos eram muito apertadinhos. Cabia, não. Porque era de criancinha. Aí a gente ficou lá sentada, aí do nada o ônibus freia com tudo. Que assim, às vezes esses ônibus têm um freio forte. Fez assim, pum! Aí a gente... Aí o moço falou, vocês duas, vem aqui, achei ela. Aí a gente desceu, eu fui pra outra motorista. E a motorista era muito boazinha. Eu achei que ela ia ficar meio brava com a gente, mas não, ela foi muito tranquilinha. Sim, ela era muito boazinha. Porque minha mãe falava que as motoristas lá eram tudo brava. Porque, assim, meu irmãozinho, Meu irmãozinho não, meu irmão mais velho. Eu tô pensando, falei, ué. Não, é que na época ele era criança. Ele morou lá nos Estados Unidos com meus pais até os 4 anos. E ele ia pra escola de ônibus. E minha mãe falava que a motorista era muito brava. Então ela imaginava que era, assim, geral. Os motoristas eram tudo meio bravo. Mas eu dei muita sorte dele ser muito tranquilo, senão eu ia levar uma bronca. Olha, Arizona é legal, né? Então, muito tranquilo. É legal. E vocês? Alguma coisa... Uma experiência. Uma experiência, ou até mesmo contato. Quando eu fui, eu também tive contato na classe que eu fiquei, no curso, só tinha 2 colegas brasileiras. Então, a gente teve muito colega japonês, chinês, e aí eu achei muito bacana ouvir o inglês deles, pra ver que todo mundo tem sotaque, né? Vocês encontraram algum alemão? Eu fiquei junto de um alemão. O que você me fala do sotaque? Terrível. Eu acho tão difícil. Não, pra mim é o mais difícil eu de ia, entender. eu ia dormir lá umas 10 horas da noite, 11 horas, e como o fuso horário pros europeus era 10, 11 horas de diferença, quando ele tava vindo dormir, a família dele tava acordando. Então ele passava a madrugada toda conversando com a família dele. Nossa. E você dormindo e aquela falação esquisita Estranha, no gente. ouvido. Cara, é terrível. Sério, o sotaque alemão isso. é difícil. Eu não sei se eles têm dificuldade porque a língua deles é muito Acho que a difícil. fonética é muito diferente da fonética, nossa. Nossa, Isso. gente, é o que eu acho mais difícil de entender. Eu já fui tradutora, né, de escolas que tinha muitos países, assim. O que eu mais tive dificuldade é o alemão. Isso, é muito sotaque de qualquer italiano conversando, principalmente também, aquele sotaque bem... Então, é uma coisa que eu ia... Era se, por exemplo, você for fazer algum intercâmbio, não vá achando que... Acho que os canadenses e os americanos vão ser muito abertos a você. Principalmente os amigos que você vai fazer vai ser intercambista também. Seja lá da Espanha, da Europa, até mesmo daqui da Argentina. Então,
Não vai achando que vai todo mundo ser seu amigo, que vai te recepcionar bem, que não é igual E acontece vocês aqui. continuam com contato com o pessoal? Sim. Olha, tem 20 anos que aconteceu, mais de 20 anos que aconteceu isso, que eu hospedei a menina da Noruega, e nós temos contato até hoje. Ela voltou no Brasil, ficou na minha casa novamente com marido, filhas, a gente tem contato até hoje, uma grande amiga. Mas é outra cultura, dava para outro podcast. Viu? Não, e eu acho que essa é a principal diferença do intercâmbio da IGALI, né? Que é a escola que faz, eu acho, não é? O pra Londres. Como é que é o nome da agência daqui? Eu não tenho anotado aqui. Não, mas é o intercâmbio que vai pra Londres. São formatos diferentes mesmo. Sim. Do que o que a gente foi, é porque o de Londres, você já vai com seus amigos, eu acho que isso deve ser muito legal, muito bom, deve ser muita festa lá, aproveitar demais. É menos difícil a adaptação, né, quando você chega. Agora, quando você vai, assim, pra outro país sozinho, seus amigos vão ser intercambistas, a maior parte deles. Só que isso é bom, porque você não precisa ficar com medo de não fazer amigo, porque vai ter gente passando pela mesma coisa que você. Sim, vai ter gente passando pela mesma coisa. E essas escolas que vão pra... que te recebem, essas escolas te recebem, normalmente recebem intercambista todo ano. Então, você não vai ser o primeiro intercambista que a escola vai receber, você não vai ser o único intercambista. Sempre vai ter mais uns 5, 6 junto com você. É uma situação, né, única. Sim. Legal demais, gente. E você, tem alguma coisa também que você viveu? Então, lá a gente... Pegou contatos lá? Sim, muitos. Eu converso com 2 meninos italianos até hoje e com um do Rio Grande do Sul. Na minha sala tinha um brasileiro só, que ele é daqui da escola também, mas tinha muito espanhol na minha sala e italiano, tinha espanhol e italiano. E o sotaque dos dois é diferente. Bem diferente. Entre eles, entre a gente também é muito diferente. E o meu professor, ele entende um pouquinho de espanhol. Então, às vezes... Facilitou um pouco. Eles falavam algumas coisas lá, e aí o professor entendia, ficava meio bravo. Mas é muito bom, vale a pena ir. A experiência é muito boa, você faz amigos de todos os lugares do mundo, e é muito legal. Não dá pra perder, né, galera? Eu acho que pra encerrar, o que a gente quer ouvir de vocês é isso. Vocês são meninos super estudiosos e, assim, é uma pausa para o intercâmbio ou é um investimento para o intercâmbio? O que vocês tiveram de retorno? Um investimento. Um investimento. Só que eu ainda tô com muito medo, porque foram 5 meses fora do meu primeiro ano de ensino médio. Mas espero que dê certo. Vai, com certeza. Você tá bem. É isso que eu penso. Por exemplo, se você tem a oportunidade de ir, tem que ir. Porque mesmo que isso custe... E vocês foram na hora certa. Se eu pudesse, assim, indicar, seria 15 anos. Isso. Ali antes do terceiro ano, que eu acho que o terceiro ano é um ano muito importante, né? Que aí, se você pegar, né, cortar ele, não daria se você foi no segundo, se foi no primeiro, é o período ideal, né? Eu acho que se porventura você tá no terceiro ano e tem muita vontade de fazer o intercâmbio, acho que a oportunidade perfeita é igual a escola está proporcionando, né? Pegar parte das férias e já retornar. Eu fui nas férias, o Presoto, ele acabou perdendo muito conteúdo, e agora tá tendo que repor, mas a gente foi nas férias e foi muito bom que a gente relaxou, a gente tem tava o lá curso, mas fica mais como turismo também, né? Então, dá pra conhecer muita coisa, muita gente. A gente foi, as aulas eram só da língua, sobre a história da língua, sobre a história da faculdade, a história das cidades. A gente foi pra Brighton também. Muita cultura, né? E aí a gente aprendeu, eu não sei como foi o deles, mas a gente já foi com tudo programadinho. Os passeios. Então, uma semana antes de Brighton, a gente começou a ter aulas sobre a cultura de Brighton, sobre o que a gente ia fazer lá, sobre como as pessoas falavam o roteiro, lá, né? que também é diferente de Londres. E é tudo muito conversado, muito preparado. Eles atentam sobre tudo. Vocês foram para 2 países muito grandes. Vocês conheceram o que mais enquanto estiveram lá? Tiveram oportunidade de sair do estado que vocês estavam?
Andressa? Sim, eu tive muita sorte da família que eu caí. De novo, eu tive muita sorte. Porque eles me levaram pra viajar, que eu fui pra Califórnia, que é o estado vizinho. Assim, era umas 8 horas de distância. Só que eu conheci a praia do Oceano Pacífico. Foi muito bom. Eu conheci a Disney da Califórnia também, que tem uma lá. Foi muito bom mesmo. E uma coisa assim que eu lembrei, quando ele falou que era tudo programadinho sim, o que ele foi de Londres. Sim, lembrei de uma história que aconteceu comigo lá nos Estados Unidos, que foi no finalzinho, que me deixou muito nervosa. Assim, eu mal conseguia dormir. Que aí quando você falou de história peculiar, que eu esqueci, mas agora eu lembrei dessa, que eu não sei nem como é que eu esqueci. Porque foi assim, eu tava sem internet na minha casa, porque tinha caído há uma semana. E aí eu não tinha pagado o plano de celular, porque o plano de celular lá é muito caro. E aí o último mês eu falei, não vou pagar não. Aí eu não paguei, então eu tinha internet só na escola. Nisso, era uma sexta-feira à noite e minha agência aqui do Brasil mandou mensagem pra minha mãe falando que eu tinha que organizar uma coisa lá, que aí eu tinha 2 formas de organizar, que é o histórico escolar. Uma forma era pedindo pra algum órgão lá dos Estados Unidos, e a outra forma era pagando terceirizado, que era $300. Só que a mulher não especificou, e minha mãe ficou muito assustada, porque na época $300 era assim R$2.000, porque o dólar tava a 6,20, bem na hora que eu tava lá. Tava muito caro. Aí, quando eu cheguei na escola segunda-feira de manhã, já mandei mensagem pra minha mãe, porque eu ficava sábado e domingo sem falar com ela. Segunda-feira de manhã, eu falei, oi mãe, tudo bem? Bom dia. Cheguei na escola. Aí, ela me mandou assim, uns 10 áudios, mais o arquivo, e era a mulher falando que eu precisava organizar esse negócio. E minha mãe, assim, super brava com a mulher, porque era uma sexta-feira, não tinha como ela falar comigo, e faltava uma semana pra eu voltar pro Brasil. Eu fiquei, assim, tão nervosa, porque eu não ia pagar R$2.000 pra ter um histórico, e a mulher não sabia explicar direito, a agência aqui do Brasil. Ela falou, eu perguntei, mas pra que eu preciso desse histórico? Ela falou, eu não sei direito, mas se a faculdade te pedir, Mas acabou que, assim, deu certo, porque eu fui falando com o pessoal lá da escola, a secretária, assim, na mesma hora que ela falou isso, eu saí da aula e fui lá na secretária falar, olha, me falaram isso, isso e isso. Porque lá tinha muito intercambista, eles com certeza faziam isso. Ela falou, olha, eu sei o que é isso, é o histórico, é só você mandar uma carta que eles vão te mandar o histórico lá no Brasil, na sua casa. E no final, assim, deu tudo certo, mas me deixou tão nervosa nesse tempo, porque a agência falou de última hora. Com medo de, sei lá, chegar no Brasil e não conseguir estudar o segundo ano aqui, ter que repetir de ano. Eu comecei a chorar, assim, na sala, porque eu fiquei muito nervosa. Porque o jeito que a mulher me explicou era como se eu não pudesse estudar aqui no Brasil se eu não entregasse esse... precisasse disso e não tinha tempo pra organizar esse negócio, tipo isso. Nossa. Mas no final deu certo. Então, assim, é pra ficar tranquilo que, assim, no final dá certo as coisas. Tudo dá certo. Tudo dá certo, conversando. Jeitinho. Voltando ao assunto das viagens ali mesmo, a região que eu fiquei, eu dei muita sorte porque era perto de tudo. Por exemplo, Vancouver estava a 1 horinha de ferry, que fala que é a parte do navio, e muito perto de Seattle também. Então, a escola mesmo, ela tinha vários programas de viagem a essas cidades. Por exemplo, teve uma amiga minha que acabou ficando 2 semanas em Seattle, junto com a equipe de todo mundo que foi, dos alunos, dos professores que foram. E também eu tive um amigo lá que ele conseguiu entrar no time de basquete lá. E ele viajava direto com o time, então acho que é uma experiência ótima. Olha, legal. Excelente também, essas viagens que a escola proporciona. Sim, tanto que eu conheci, assim, umas 10 cidades do meu estado por causa do esporte que eu fiz. Porque, assim, se você for praticar algum esporte, pra fazer esse esporte, que é muito bom, porque eu fiz vôlei lá. E toda semana tinha um jogo. Sim, é cansativo, muito, porque você vai de ônibus, o ônibus amarelo, vai de ônibus pra cidade, e aí a cidade mais longe que eu fui foi 4 horas de distância, mas a maioria era mais perto, era 1h30, 2 horas. Só que o problema é que, assim, a gente ia depois da aula, que era 2h30, chegava lá umas 5 da tarde, o jogo começava às 6, aí tinha o jogo do primeiro time, do segundo time e do terceiro time. A gente chegava na hora do seu jogo, você já tava... Não, pior que não. O problema era depois do jogo. Sim, acabou o meu jogo. Aí eu, queria voltar, mas só tinha um jogo depois do meu. Aí acabava esse jogo, a gente voltava pra cidade, todo mundo dormindo no ônibus. Assim, era um caos, porque o povo deitava no chão.
Sim, um deitava em cima do outro, porque tinha que E ser. não é ônibus de viagem, né? Sim, nosso ônibus é muito desconfortável. Eu não imaginava que era tão ruim assim, o ônibus amarelo. Ele, assim, ele não é separadinho as Ele cadeiras. é bonito. É, mas ele só. é bonito por fora só também. Mas o banco, o assento, ele é só como se, não sei explicar, ele é como se fosse um só, e aí senta as pessoas ali, mas é muito ruim. Aí eu chegava em casa 11h30, meia-noite, pra ir na escola no dia seguinte. Pegar o ônibus 7 da manhã. Oh, God. Então, era cansativo, mas acabou, deu certo. Sim, minha mãe falava assim, não, aguenta mais um pouquinho aí, que daqui a pouco acaba. É porque experiência cansa. pra vida toda, Não, né, experiência pra galera? vida toda, foi muito bom. É isso Viver que é- né, coisas boas e Sim. ruins e valorizar, né? Depois que a gente volta, vocês ficaram com alguma coisa e vocês falaram, nossa, eu não dava tanto valor aqui e agora... O quê? Comida. Comida e família. E família, com certeza. esses amigos, né? O calor Aham. do brasileiro, essa... No meu caso, a gente até que teve bastante brasileiro lá, a gente fazia muita coisa junto e era muito bom, mas a família, a comida, Acho que a comida principalmente, né? A comida foi unânime. Nossa, eu senti muita falta de falar português. É uma coisa que eu não imaginava que eu ia sentir falta, que é falar português. Aí eu vivia perguntando, qualquer oportunidade que eu tinha, que eu tava conversando com alguém, eu falava, nossa, eu queria tanto encontrar um brasileiro. Porque vai que a pessoa conhecia um brasileiro ali, né? Mas a pessoa sempre falava, ano passado teve um brasileiro, mas esse ano não tinha. Aí eu fiquei, assim, muito angustiada pra falar português, mas não dava, não tinha como. Mas é bom, agora já tá de volta. Não, mas é muito bom, assim. Foi até bom eu ficar sem falar português, que aí eu pratiquei só o inglês. Só ganhou, né? Foi. Então, só Show, vamos gente. encerrar para os meninos voltarem, né, pra Voltarem aula pra também. aula, tirei eles lá da Eles vieram sala. rapidinho para participar, para falar com vocês também e para convidar vocês, né? Trouxemos realidades diferentes, né? Histórias diferentes, de períodos diferentes também para vocês verem. Nós temos o nosso intercâmbio ainda com vagas abertas, é uma experiência única, muito especial, que vale muito a pena. Também será em período de férias, os meninos ficarão na faculdade, então não corre esse risco dessa família, se vai ser legal, se não vai. Tem todo um suporte por trás. E eu convido vocês a assistir com a gente e já se empolgar aí pro intercâmbio. Se preparem e contem com a gente. Qualquer dúvida, a secretaria da escola tá aqui com todas as informações, preço acessível, então vamos aproveitar. Let's go. Let's go! Let's go to London. Thank you very much, guys. You were great. I love you so much. A gente também te ama.